A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você novamente uma palavra que está no livro de Neemias. Amados, esse livro é muito rico, eu convido você para orar e principalmente pedir a Deus que ilumine a sua alma, caso você esteja passando por conflitos interiores, conflitos exteriores, que você esteja necessitando resolver assuntos que você não esteja conseguindo resolver. Neemias estava diante de um dilema muito grande. Jerusalém tinha sido atacada pelos seus inimigos. Nabucodonosor sitiou Jerusalém, conseguiu entrar na cidade, colocou a fogo as portas da cidade, fez várias brechas, nos muros, deixando a cidade totalmente sem proteção, queimou as portas da cidade, levou cativo muitas pessoas e muitos foram mortos e alguns conseguiram escapar. E aqueles que escaparam desse levante maligno do inimigo, eles estavam em situações de aflições, passando provas, eles estavam debaixo de vergonha e dor, miséria, sofrimento, desprezo pelas outras nações, que sempre viram eles como os filhos de Deus. E agora, por causa do opróbrio que eles estão passando, por causa que eles foram derrotados pelos inimigos, então eles estavam ali muito tristes. E Neemias ficou sabendo como estava indo aqueles que escaparam do cerco em Jerusalém. E ele se abateu demais, ele chorou demais, ele foi diante da face do Senhor e levou ao Senhor a situação, e ele orou, intercedeu por esse povo que estava em conflitos e aflições. Ele sabia que eles estavam sofrendo e a alma dele se angustiou dentro dele por amor a seus irmãos. Então ele pediu a Deus que desse graça a ele diante do rei. E o rei, amados, perguntou a ele por que ele estava com um semblante triste. E ele disse: como vou me alegrar sabendo que os meus irmãos estão vivendo assim e assim. E contou para o rei tudo aquilo que estava se passando. O rei então teve um coração alargado e preparado por Deus para liberar Neemias, para ir ao encontro do seu povo, que ele voltasse para Jerusalém, para poder restaurar os muros, para poder auxiliar o seu povo. E o próprio rei preparou todas as coisas que ele precisava. Deus preparou através do rei para Neemias tudo o que ele precisava. Mas, amados, quando Neemias chegou em Jerusalém, Neemias, apesar de ter ido com autorização divina, ele enfrentou oposição externa e oposição interna a tudo que Deus levara a fazer, que falara para ele fazer. Ele enfrentou oposição. E a oposição, amado, era de pessoas que estavam vivendo dentro e no meio do povo de Israel, mas eram estrangeiros, e o coração deles era completamente contrário à reconstrução dos muros de Jerusalém. E além de serem contrários, eles
se juntavam para zombar da liderança de Neemias. Eles não acreditavam que Neemias fosse capaz de liderar. Eles não acreditavam que Neemias fosse capaz de reconstruir. E a Bíblia, ela nos fala sobre isso. Nós vemos em Neemias, no capítulo 2, no versículo 10, que está escrito assim: o que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amado, até mesmo para nós fazermos o bem, nós enfrentamos oposições do nosso inimigo. E muitas vezes as oposições estão dentro da nossa própria casa, na nossa família. Pode ser por um cônjuge, pode ser por um filho, pode ser por um amigo, irmão. Nós encontramos oposição e não foi diferente naquele tempo com Neemias. Quando os inimigos, Tobias e Sambalate, eles ouviram, a Bíblia diz que o que ouvindo Sambalate e Tobias lhes desagradou. Eles ouviram que Neemias havia chegado, Neemias havia se levantado e Neemias veio com um propósito no coração. Neemias veio para liderar, para reconstruir, para restaurar, para colocar os filhos de Israel em liberdade de todo aquele sofrimento que estavam atravessando. Amados, eles estavam ali, mas eles eram contrários à restauração. Eles não queriam que os muros fossem restaurados. Não é de nós ficarmos admirados que alguém que vê brechas, vê situações de erros, vê situações que necessitam ser arrumado, consertado, restaurado. Não é de nós ficarmos admirados com pessoas que tentam impedir fazermos restaurações, fazermos guarda, proteção em nossa casa, família, lar, na vida da igreja, de uma sociedade. Amados, mas tem, porque o inimigo, ele usa o coração dessas pessoas. O inimigo de Deus não quer que nós restauremos a nossa vida. E aquele grupinho, né, que começou ali com Tobias e Sambalate, não ficou só neles, ele foi crescendo, sabe? E nós podemos ver, às vezes, na nossa própria vida, que às vezes algum movimento inimigo vai se levantar, ou se já se levantou na sua vida, mas você precisa, assim como Neemias, buscar sabedoria de Deus para poder permanecer e prevalecer contra aqueles que são contrários a uma restauração, a uma edificação, a uma reconstrução. Porque, amados, hoje nós vemos famílias inteiras padecendo destruições, tendo conflitos dentro e fora de seus lares. E essa visão de Neemias era de alguém que tinha um coração que amava a Deus e amava aquelas almas, porque sabia que aquelas almas pertenciam a Deus, e o coração de Deus queria que eles fossem restaurados. Tobias conhecia toda a situação. E nós vemos que com o tempo esse grupo aumentou, já não era mais Tobias e Sambalate, havia outros, um homem chamado Gesem, que era arábio. E então eles começaram a zombar
começaram a zombar e falaram assim: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Amados, nesse momento, Neemias entendeu que, na verdade, eles já tinham tomado partido entre eles, e a oposição para a reconstrução de Jerusalém não vinham de Deus, claro, mas vinha daqueles que não queriam ver os filhos de Deus restaurados, prósperos, não queria ver os filhos de Deus abençoados e totalmente protegidos, sustentados. E Neemias percebeu um espírito de ciúme, de despeito, o espírito da maldade humana, que às vezes se coloca no caminho da nossa vida para nos fazer dano ou fazer mal, quando deveriam estar auxiliando, quando deveriam estar se ocupando em auxiliar na reconstrução dos muros. Amados, às vezes nós encontramos um filho que precisa ser restaurado e que ele está necessitando e somos barrados. Às vezes é um amigo, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um cônjuge, seja o que for, às vezes é no trabalho. As oposições, elas vão aparecer, mas você precisa aprender de Deus que Ele está com você e que Ele aprova tudo aquilo que é bom aos olhos dEle. Então, Deus, Ele nos orientou: pensai naquilo que é do alto, nas coisas que são boas, naquilo que edifica, naquilo que restaura, que constrói, naquilo que traz luz. Pensai nesse mover, pensai na grande obra que eu estou fazendo na humanidade, e eu estou também trabalhando na sua casa, na sua família, aonde você está, em você e através de você. E é por isso, e é por esse motivo que você encontra oposições no caminho, porque Deus está com você. Então, Neemias sabia e conhecia o Deus que era com ele. Então, ele respondeu para os seus inimigos: o Deus dos céus. Ele não falou: o rei me autorizou, não. Ele falou: o Deus dos céus é que me fará, nos fará prosperar. E nós nos levantaremos e nós edificaremos, mas vós não tereis parte em justiça, nem memória em Jerusalém. Então essas palavras nós devemos tomar na nossa boca, diante dos nossos inimigos e adversários. O nosso Deus é quem vai nos fazer prosperar, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei a quem eu tenho servido, e nosso Deus me fará prosperar. Diga isso para o teu inimigo, meu amado, minha amada. O Senhor te levantou com propósitos grandes, grandiosos. Ele quer te colocar como coluna no meio de tua casa e família, para que você auxilie na edificação do teu povo, da tua casa, da tua família, dos seus filhos, do seu cônjuge. Não é por acaso que Deus te deu essa família.
Não é por acaso que Deus colocou na sua vida a oportunidade de você ter filhos e esposo ou esposa. Ao contrário, você pode pensar, mas os filhos que eu tenho não são biológicos, porque são frutos de um outro casamento. Não importa se você adotou, se você acolheu no coração e se você ama essa família, então Deus fará o seu coração arder, Deus fará o seu coração ter sentimento para edificar e não se opor ao trabalho que o Espírito Santo quer fazer na tua casa. Então, meu amado, Neemias, ele tinha opositores, tanto espirituais, como pessoas na sua maldade, como também oposições no coração, na alma daquelas pessoas que estavam cheias de feridas, estavam oprimidas. Então, Neemias, ele orou a Deus, ele buscou de Deus e ele avançou. E a obra ia crescendo e avançando. E os muros já estavam com as roturas fechadas, com as brechas fechadas. Ele já havia fechado as brechas, ele já havia reparado grande parte da muralha. Ele estava avançando apesar dos seus inimigos, e isso fizeram com que seus inimigos se irassem cada vez mais. Então, é natural que você seja perseguido, é natural que você seja desprezado, é natural que você seja zombado por aqueles que não querem o teu bem, ou o bem da tua casa e da tua família. É natural. Sabe por quê? Porque quando Neemias percebeu o opositor, ele orou a Deus e colocou guarda contra eles. Então, quando nós oramos e Deus mostra para nós circunstâncias ou situações que se opõem ao crescimento, ao avanço, à restauração da nossa vida, nós devemos colocar guardas para nos proteger de dia e de noite. Nós devemos pedir a proteção do Senhor por causa dos inimigos. Por causa dos inimigos. Então, os inimigos, eles se reuniam. A Bíblia nos fala no verso 11, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão. O diabo, ele cega tanto as pessoas que carregam a sua maldade, que carrega a sua inveja, que carrega os seus desígnios para fazer o mal. Ele cega tanto que eles acham que as suas obras, que as suas reuniões secretas, que aquilo que eles falaram secretamente um com o outro não foi visto por Deus, não foi ouvido por Deus. Então eles mancomunaram, Eles combinaram que ninguém podia saber nada até que eles entrassem no meio deles. Então eles tinham um plano, eles tinham um projeto, mas Deus te fala hoje, nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada alcançará a sua vida e nem destruirá os propósitos de Deus para você. Ninguém pode destruir os propósitos do Senhor. Então, a ideia deles era deles
ficarem combinando, acertando como que eles iam agir para entrar no trabalho de reconstrução e de restauração que Neemias se propôs, estava trabalhando e fazendo. Eles iam entrar sem que ninguém soubesse as intenções deles, mas eles tinham a intenção de matar Neemias e fazer cessar a obra. Hoje, talvez, ninguém nos mate fisicamente, mas há quem mate até mesmo fisicamente pessoas para impedirem uma obra que Deus está fazendo e realizando no meio de uma família, de uma casa. Sabia disso? Tem pessoas que matam. Então nós vemos todos os dias no jornal. E o coração dessas pessoas são de oposições ao bem, oposições ao reino de Deus, de oposições a tudo aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Então Neemias, ele não parou, ele continuou trabalhando, mas ele orou pela ajuda de Deus, e é o que você precisa fazer nesse momento na sua vida. Você que está em conflito, você que está passando pressão e opressão, você que está vendo situações que precisam ser solucionadas ou resolvidas, você precisa pedir ajuda a Deus, porque o inimigo ele está lutando para impedir você resolver os seus conflitos. E você precisa combater de forma que no seu combate, os teus olhos continuem abertos. E você continue alertando sobre a situação para emergências que podem surgir no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua saúde. Em tudo aquilo que você dispõe a fazer, nós estamos sujeitos. Então, amado, o que aconteceu? Porque Neemias buscou a Deus, e ele orou e pediu ajuda, e porque ele reconheceu que precisava da ajuda de Deus para vencer os inimigos daquele propósito que Deus colocou no coração dele, para ele restaurar os muros de Jerusalém que estavam destruídos, para ele auxiliar os filhos de Israel que estavam em necessidade. Neemias convocou o povo, Neemias falou desse Deus maravilhoso, fortaleceu o coração deles, e o povo, todo o povo, se inclinou a trabalhar. Todo o povo que tinha um coração disposto, todo o povo que tinha um coração voltado para Deus e que desejava vencer aquela situação que estava causando aflição, conflito, todo o povo se uniu e eles oravam e pediam a guarda de todo mal. E ele colocou o povo pelas suas famílias. Deus deu sabedoria para Neemias levantar pessoas que pudessem ser combatentes dentro de cada família. Então, veja bem, ele fortaleceu espiritualmente, ele se uniu com o povo, eles oraram e eles levantaram as espadas, eles levantaram as suas lanças, eles levantaram seus arcos e eles se puseram diante do inimigo para enfrentar a batalha e continuar o propósito no coração deles, que veio da parte de Deus, de reconstruir o que havia sido destruído pelo inimigo. Então, meus amados, esse propósito deve estar no nosso coração, e nós precisamos fortalecer
uns aos outros. Por isso, tão necessário nós nos reunirmos para orarmos, nós nos reunirmos para buscar do Senhor instrução, reunimos para buscar orientação, para restaurarmos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, restaurarmos a família daqueles que estão em nossa volta em necessidade, daqueles que Deus permite chegar até nós. Nós precisamos buscar do Senhor. Então nós podemos fortalecer um ao outro, e nessa noite o Senhor me coloca para te fortalecer diante dos seus conflitos externos e interiores. Deus, Ele sabe e conhece teus combates. Ele sabe que você combate dentro de você mesmo, dentro da sua casa e família, e também combate com inimigos externos. Então, nesse momento, Deus, Ele te diz: não temas, não temas. Lembra do Senhor, lembra daquele Deus maravilhoso, amoroso, que te resgatou de uma vã maneira de viver, e agora você quer a reconstrução e restauração da sua vida, da sua casa, da sua família. Deus está com você. Então não temas. Lembra das promessas que o Senhor te fez, das palavras que Ele te fala. Lembra de tudo aquilo que o Senhor tem sido na sua vida. Lembra e trabalhe em favor dessa causa, porque Deus é contigo. Então, amados, há levante contra as boas intenções, há levante, é fato, mas maior é aquele que está conosco. Jesus, Ele veio e se manifestou para desfazer as obras do diabo. E tudo aquilo que o inimigo fez para destruir a sua vida, para destruir aquilo que você tinha, aquilo que Deus deu para você, tudo aquilo no teu caminho de mal que Ele fez, Deus quer restaurar. Ele está contigo para restaurar. Não esqueça disso. Amém, meu amado? Essa é a palavra que eu deixo para você meditar. Eu peço que você permita eu orar nesse momento. Antes de orar, peço que você compartilhe essa oração com outras pessoas que estejam vivendo conflitos, que se converteram, que estão dentro do reino, mas estão com suas casas, suas famílias, passando causas difíceis, porque o inimigo faz trincheiras, mas tenha ânimo e se levanta para poder auxiliar. Amém? Envia essa oração para aqueles que você ama e precisa. Não vai te custar nada. A única coisa que vai custar para você é você ter um coração alargado, um coração disposto a ver uma palavra, uma mensagem de Deus chegar até o coração de quem precisa. Então, fortaleça esse canal de evangelismo, se inscrevendo, se ainda você não é inscrito nele. Se inscreva no canal do YouTube e fortalece o nosso trabalho no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nos rendemos diante de Ti nesse momento e intercedemos e oramos, Senhor, por todo aquele ou aquela que parou para ouvir essa mensagem, que estão, Senhor, vivendo os dias de conflitos, dias de batalhas contra seus inimigos, Senhor, que estão sofrendo, Senhor, pressões ou opressões em determinadas áreas de sua vida, no seio da família, dentro de casa, nos seus corações, nos seus emocionais, ou até mesmo, Pai,
de pessoas fora da tua família, mas que se levantam, ó Deus, e se escarnecem e zombam, Senhor, porque essa pessoa, Pai, acreditou em Ti, parou, Senhor, para ouvir a Ti, se entregou a Ti, se rendeu a Ti. Pai Celestial, nós pedimos nesse momento que o Senhor não permita que os inimigos prevaleçam. Antes, ó Pai, coloque por terra em corrida os adversários, Senhor, dos teus filhos. Que a boa mão, Senhor, a boa mão de Deus, a tua boa mão esteja sobre cada filho teu, cada, Senhor, família. Que a tua presença entre nos lares. Que o Senhor traga a tua bendita e preciosa paz que o mundo não pode dar e traga restauração. Restauração, Senhor, em todas as brechas que foram feitas por algum pecado ou por alguma indisciplina ou desobediência, não importa qual foi a permissão do inimigo, qual a legalidade para que o inimigo tenha entrado. Nós, Pai, oramos a Ti, intercedendo, pedindo perdão, Senhor. Pedindo, Senhor, que perdoe os Teus filhos, perdoe a minha vida, perdoe a vida dos Seus amados, Pai. E, Senhor, restaura, Senhor, todas as coisas. Pai, quebra, Senhor, cadeias de maldições hereditárias. Quebre, Senhor eterno e santo, as amarras. Ó Senhor, tira da prisão espiritual, Senhor, aqueles que se encontram sujeitos, Pai. Ó Senhor Deus, a prisões que foram colocados. Senhor, nós cremos em Ti, que o Senhor é aquele que ouve o clamor, que ouve a oração do aflito, do necessitado, daquele que está contrito. Que o Senhor ouve, Senhor, aqueles que Te buscam, que creem em Ti. Nós cremos, Senhor, e reconhecemos que o Senhor é aquele Deus todo-poderoso, único, capaz de despedaçar o jugo, Senhor, do diabo. O jugo, Senhor, Deus e Pai, ó Senhor, de forças espirituais da maldade, que estejam, Senhor, sobre nossas vidas, sobre a vida dessa pessoa que parou para ouvir a Tua mensagem. Ó Deus, quebra, Senhor. Quebra, Senhor Deus e Pai, tudo que não provém de Ti, anula e cancela toda a intenção maligna do inimigo, anula e cancela, Senhor, todo levante, todo conluio, toda combinação, Senhor, para, ó Deus, impedir a reconstrução e restauração, Pai, ó Senhor Jesus, do ministério, da vida financeira, da vida emocional, da família dessa pessoa que parou para ouvir. Ó Deus eterno e santo, que nenhuma arma forjada prevaleça. Nós, Pai, declaramos agora que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e que o poder de Deus que emana de Ti, ó Pai, ó Senhor, que está no nome do Senhor Jesus, esteja, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos, Pai, trazendo cativo todo cativeiro, Pai, que entrou na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Ó Senhor, nós Te pedimos libertação, nós Te pedimos cura, nós Te pedimos restauração, nós Te pedimos as portas, Senhor Deus e Pai, de proteção levantadas, restauradas, os muros, Pai, ó Senhor, que foram destruídos, que sejam restaurados. E que a Tua guarda, a proteção esteja sobre cada um. Que os Teus olhos e ouvidos estejam abertos. E que o Senhor dê ordem aos anjos a respeito de cada um dos Teus filhos que parou para ouvir essa mensagem. Pai, nós intercedemos, nós oramos e nós cremos que o Senhor é aquele que ouve, o Senhor é aquele que traz respostas e o Senhor é aquele que nos fortalece. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós nos entregamos a Ti, Senhor, confiando que o Senhor há de trazer resposta para cada um que reconheceu que precisa da sua ajuda. Amém? Deus seja louvado.
através da sua vida e da minha vida. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo. E se não é inscrito, inscreva nesse canal de evangelismo. Amém? Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Você e toda a sua casa sejam abençoados em todas as áreas da sua vida. Deus seja louvado.